o uso contínuo desses fármacos acaba levando também à hipossalivação. Então, lembrando que quando eles tratam com a bariátrica e eles têm uma resposta de redução de peso, a tendência é que melhore a questão sistêmica desses pacientes. Essas comorbidades, elas podem até ser resolvidas. E essas medicações podem ser diminuídas ou até eliminadas. Então, é muito importante, tá? Além disso, essas medicações tomadas pela maioria desses pacientes também podem causar hiperplasia gengival, que é o aumento das células de gengiva, como, por exemplo, o que acontece com o antihipertensivo nifedipina, tá? O crescimento gengival associado a uma higiene bucal deficiente faz com que ocorra acúmulo de placa bacteriana e, por consequência, inflamação gengival e cárie, né? Acúmulo de placa, inflamação gengival e cárie, bem como alteração da saliva e da sua composição. E a saliva, gente, ela é de grande importância para a saúde, pois além de proteger os dentes, atuando na remineralização do esmalte, ajuda na fala e no processo digestivo. Então, até a questão digestiva vai estar alterada. A absorção de nutrientes no intestino, ela pode se alterar porque não teve ação de enzimas salivares que vão participar da digestão, como, por exemplo, a amilase, que vai quebrar, que vai ter ali um efeito já em digestão no carboidrato, no amido. Então, isso tudo fica deficiente. E lá chega no intestino com uma absorção reduzida também. Então, o paciente, ele acaba tendo uma deficiência vitamínica quando ele tem a hipossalivação, e se ele fez uma bariátrica, a gente sabe que vira uma bagunça. Então, esse paciente fica com uma imunidade alterada, fica com uma maior suscetibilidade à cárie, à doença periodontal. Então, a gente precisa dar um cuidado muito maior a esses pacientes, tá bom? Bom, a saliva ela é composta por substâncias orgânicas e inorgânicas e exerce a função de homeostase bucal. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso aqui, né? Então, olha só, gente. A doutora Marilena está aqui, já fez bariátrica, é DED, né? E ela já está comentando aqui uma informação muito importante. Eu acho que quando a gente passa pelo processo, isso fica muito mais claro. Ela disse que cabe 50 ml a cada 10 minutos, logo no pós-operatório. Então, pensa que a cada 10 minutos é possível beber um pouco de água. Certo, Marilena? E ela, inclusive, deixou de ser diabética, foi o que eu acabei de falar. Então, o paciente passa por um processo de desinflamação com a redução de peso, que muitas vezes ele deixa de ter certas doenças que foram adquiridas com a obesidade, inclusive deixa de usar certos medicamentos. Então, isso vai ser muito bom para esses pacientes, para a saúde geral e para a saúde bucal também. Então, como eu estava dizendo, a saliva ela é muito importante para a homeostase bucal, que é a capacidade de equilibrar o pH quando há alterações na alimentação e em situações com refluxo gástrico e vômitos, tá? Então, a quantidade de saliva, ela é importante, tanto quanto a qualidade dessa saliva. Então, a gente, quando restabelece, a gente tem a homeostase, o equilíbrio, a saúde bucal plena. Isso é muito importante para todos os pacientes, tá? A acidificação do meio bucal, que é ali um pH menor que 6,2, faz com que a superfície do dente fique mais porosa e suscetível à erosão dentária, tá? Que pode culminar em hipersensibilidade dentinária e aumento do risco de cárie. Como que acontece isso, Carol? Se é um paciente que tem mais ocorrências ali de vômitos ou de refluxo, a gente pode ter episódios de um pH extremamente ácido. E aí vai favorecer ao desgaste, a erosão dentária, e aí o paciente vai começar a relatar. Vocês viram na pesquisa que tiveram pacientes que falaram de dor de dente, né, fratura dentária? Então, tudo isso está relacionado, tá? Na análise feita nesse estudo, a gente teve um pH salivar dos pacientes bariátricos alcalino, maior que 7,2, em torno de 83,3% durante a análise salivar, o que diverge do resultado encontrado em outros estudos, por Bastos e Gambos, por exemplo, que encontraram pH dentro da normalidade em seus estudos. Então, existem aí algumas divergências, mas é importante que vocês entendam o contexto para realmente falar com cada paciente de uma forma diferente, tá?
Nossa pesquisa, então, nessa pesquisa que a gente está trazendo hoje, todos os pacientes apresentaram doenças gengivais, desde gengivite leve até periodontite severa, sendo a gengivite avançada a mais presente, 37,5%, seguida da periodontite severa, que estava envolvendo ali 33,3% dos pacientes da pesquisa. Visto que a maioria da amostra tinha de 4 a 6 meses de pós-cirurgia. Então, esses pacientes tinham de 4 a 6 meses de cirurgia bariátrica realizada, tá? Ainda, Moura, Greco e colaboradores, em um estudo, quantificou as bactérias periodontopatogênicas de pacientes que foram submetidos à gastroplastia no período de 6 a 12 meses, observando-se que havia um aumento da quantidade de porfiromonas gengivales, que aumentou o aumento da severidade da doença periodontal. Então, isso é muito importante. Outra situação interessante. Então, a gente teve um aumento da quantidade de porfiromonas gengivales, que justifica também mais doença periodontal. Além disso, observaram que a inclusão de pequenas refeições durante o dia e a ingestão de alimentos pastosos, que se aderem mais facilmente à superfície dos dentes, vão se acumulando ao longo do dia, em função desse número aumentado de refeições e o tempo prolongado sem higienização, come mais, mas não escova mais, ocorre uma maior proliferação bacteriana, resultando também em inflamação gengival e aumento no risco de cárie, tá? Então, tem um aumento das bactérias periodontopatógenas, tem um aumento de acúmulo de placa, uma menor frequência, né, de higienização, uma maior frequência de alimentação, tá bom?